Olá a todos, e voltamos aqui para abrir mais um webinário, né? Então, a gente está fazendo aí uma viagem pelo reino mineral dentro da homeopatia, né? E a gente vai continuar essa viagem, só que agora com outro grupo de sais, com outro grupo de elementos. E a gente vai falar de um elemento muito importante, aliás, todos são, mas mais um especial, né, que nós vamos falar dos grupos dos ácidos, né? Eu acredito que os ácidos dentro da homeopatia são remédios pouco explorados, né? É dito um sal ou outro, né? Nitric acid, fosforic acid, com sorte sulfuric acid, né? Mas a família dos ácidos em si, né? Elas são poucos, tá sendo muito pouco explorado, né? E vale a pena a gente entender essa família, já que o começo das doenças crônicas muitas vezes acontecem num universo de acidez, né? E a gente, como homeopata, a gente pode ajudar a tratar tal condição, né? Então vamos lá, vamos começar aqui a compartilhar o material, né? Nós vamos falar não só dos ácidos, mas o que é um ácido, né? O ácido, ele leva o hidrogênio, né? O ácido, na verdade, é o hidrogênio da forma iônica, da forma de H+. Então, nós vamos falar primeiro do hidrogênio, né? Quem que é o hidrogênio, qual que é a característica do hidrogênio, entendeu? A gente vai falar também da água, para depois abordar os ácidos propriamente dito, certo? Vamos entender o elemento antes de entender o íon desse elemento. Bom, muito bom. Então, aqui uma foto para a gente entender os ácidos, né, como algo corrosivo, né, algo extremamente oxidante, né. Então, vamos falar aqui do hidrogênio, qual que é a função do hidrogênio no corpo? Bom, acho que a primeira função é que é o componente da água, né. Gente, bom, nós somos 60% a 70%, né, 75% de água, e dentro dessa composição de água nós temos o hidrogênio, entendeu? A água em si, ela é muito importante porque ela dissolve as substâncias, né? Ela faz quebra de sais, quebras de moléculas, né? Deixando com que essa molécula seja utilizável, né, dentro do organismo. Então, a nossa principal fonte de quebra de moléculas, e nós chamamos isso de hidrólise, né? E graças à composição da água, que ela é 2 hidrogênios para 1 oxigênio, né? Bom, a água tem inúmeras funções, né? Mas sendo bem superficial, bem resumido da função da água, ela é muito importante para a hidratação celular. Essa hidratação é importante para manter a hidrólise permanente nas células, né? Ela ajuda a regular a temperatura corporal. Ela é extremamente importante para transporte de nutrientes e retirada de resíduos, né? E ela é um meio para reações bioquímicas, entendeu? Então, a água é o tronco que permeia a possibilidade da vida, né? Então, só daí a gente já tem uma grande importância aí do hidrogênio, né? Para isso, os íons H+, eles são o coração da produção de energia, né? Então, lá na mitocôndria, para a gente conseguir produzir energia, a gente faz um arcabouço de íons de hidrogênio, e esse arcabouço, ele faz uma diferença magnética dentro da célula, possibilitando a produção de energia, né? Então, ela é importante para a glicólise, né? Para a glicólise, a quebra da glicose,
para fosforilação oxidativa, que é onde você retira os íons hidrogênios para formar um ATP, né? E esse hidrogênio, então, ele é retirado do ciclo de Krebs ou do ciclo do ácido cítrico, né? E esse hidrogênio vai lá para a matriz mitocondrial, né? Para conseguir produzir o ATP propriamente dito, né? Bom, o hidrogênio regula o pH e ele é responsável, junto com outros elementos, ao equilíbrio ácido básico da célula. Gente, o que isso significa? Esse controle de pH é algo muito sério, porque essa quantidade de hidrogênio dentro do organismo, ele determina a velocidade de reações químicas, entendeu? Então, se você tem um lugar onde tem muita acidez, as reações químicas necessárias, elas ficam muito lentas ou até param, entendeu? Então, por isso que o controle da acidez ela é muito importante para que as nossas reações químicas ocorram de uma forma adequada, né? Então, eles ajudam a manter esse equilíbrio ácido básico, ele ajuda o pH do sangue a se manter estável, portanto, o sangue consegue carregar os nutrientes de uma forma adequada, né? Atuando junto com o sistema respiratório e renal. O que isso significa? Se o pH está muito grande, a gente aumenta o nosso ritmo respiratório e o rim começa a excretar hidrogênio quando o pH está muito ácido. Ao contrário, quando o pH está muito básico, né, ou seja, tem pouco hidrogênio, a gente começa a respirar de uma forma mais lenta e os rins param de excretar esse hidrogênio, né? Também é muito importante lembrar que esse hidrogênio, quando ele não é utilizado na forma de H+, muitas vezes ele se transforma em água no organismo, né? Como uma forma de equilibrar o sistema. O hidrogênio molecular, né, o H2, ele é muito importante também como um radical livre, né? Tanto que muitas pessoas fazem uso de inalação do hidrogênio molecular para fazer uma antioxidação, né? Por quê? Porque esse hidrogênio, ele atua seletivamente em alguns radicais livres, como o hidroxila, né, que é um radical extremamente básico, né? E o peroxinitrito, né? O nitrogênio é uma substância que é capaz de fazer uma bagunça importante na produção de energia, né? Então, esse radical livre aí não pode ficar circulando, né? Então, o hidrogênio, ele faz essa função de oxidação. Lembrando que foi dito antes, né? Uma das formas do hidrogênio antioxidar é transformar a molécula em água, né? Então, ele pega essa substância, por exemplo, se a gente pegar o radical hidroxila, né? O H+ que está ali no sistema, ele acaba reagindo com essa oxidrila e acaba formando água, né? Então, a água geralmente é o resultado final de uma função de antioxidação ou de manutenção de pH. Né? Então, isso a gente protege contra o estresse oxidativo, reduz a inflamação, e se você está menos inflamado e a sua produção de energia está correta, sem produção de muito radical livre, você tem um efeito de neuroproteção e de proteção do organismo como no geral, né? Bom, e o hidrogênio está presente, né, nas moléculas da vida. Quando a gente estuda bioquímica, né, bioquímica é a química da vida. E os compostos orgânicos, né, que nós chamamos, são compostos onde a gente tem basicamente carbono e hidrogênio. Então, a molécula da vida, né, é conhecido como compostos orgânicos, compostos formados de carbono e hidrogênio. Quais são esses compostos? Nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Todos eles, dentro dos ácidos nucleicos, né, as ligações
são feitas entre os hidrogênios e as bases nitrogenadas, né? Tanto que quando a gente queima, quando a gente está produzindo energia, a principal molécula que a gente queima é o carboidrato. E o que é essa oxidação propriamente dita? É a retirada desses íons H+, do carboidrato, né? Mas isso também pode acontecer com lipídios, né? No momento que a gente precisa emagrecer, que a gente perde gordura, que é um tipo de lipídio, a gente faz exatamente essa retirada desses íons hidrogênios do lipídio, né? Idem as proteínas. Sexta função, né? Eles são coenzimas, como o NADH2 e o FADH2. Lembrando para vocês que esse NADH é a proteína, não, é a vitamina B3, né? A niacina. O que ela faz? Ela pega o hidrogênio que está lá no ciclo de Krebs e transporta para a cadeia fosforilativa, exatamente, a cadeia fosforilativa, né, que é onde a gente pega esse hidrogênio e transforma em H+, e o FAD, gente, o FAD é a vitamina B2, é a riboflavina. Na verdade, é uma molécula feita a partir da riboflavina, né? Então, as duas são muito importantes para transportar esse hidrogênio circulante e levar à cadeia fosforilativa, né? Lembrando que quando o NAD, que é a B3, ela está transportando um hidrogênio, a vitamina B2 transporta 2 hidrogênios, né? Então, acho que é um dado importante aí para a gente pensar na importância da suplementação e da importância dessas vitaminas para o organismo. Ou seja, se essa pecinha aí faltar, a gente não consegue produzir energia, né? Então, isso é uma coisa muito, muito severa, muito grave. Então, por isso é importante de não deixar faltar as vitaminas. Também participa da síntese e da oxidação de ácidos graxos. Gente, ácido graxo é um tipo de lipídio, né? E esses ácidos graxos em cadeia formam as nossas gorduras, né? Então, essas coenzimas, né? O hidrogênio participa da formação e da quebra de gordura, para a gente falar em outros termos. O hidrogênio, ele também, o uso do hidrogênio molecular, né? Ele, então, reduz as citocinas inflamatórias, aumenta as citocinas anti-inflamatórias, lembrando que citocinas são substâncias, são moléculas que fazem a comunicação do sistema imunológico. Então, a gente tem citocinas que diz inflama, e a gente também tem citocinas que diz não inflame, né? Então, o nome dessas pecinhas, né, dessas citocinas, uma delas é fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6, né, que é um tipo de citocina inflamatória. Mas a gente também tem uma molécula anti-inflamatória, que também é um tipo de citocinas, que nós chamamos de interleucina 10. Muito bem, então, além da neuroproteção, o hidrogênio molecular, ele melhora a função endotelial, né, principalmente quando há vigência de doenças cardiovasculares, e muitas vezes doenças neurológicas provêm de situações cardiovasculares, então você acaba fazendo uma neuroproteção de tabela. Protege o cérebro em caso de isquemia e reperfusão, que é o que nós colocamos aqui, certo? Muito bem, pessoal, então nós fizemos um passeio na importância do hidrogênio para o nosso organismo, certo? No nosso próximo vídeo, a gente vai falar da acidez propriamente dita. Então, não percam, assinem o canal, aperta lá o sininho, se inscreve, essa é a palavra. Então, se inscreve para garantir que você vai receber o vídeo da série, né, que vai falar sobre acidez, e acredito que para você que é homeopata, vai fazer muita diferença entender o que é acidez. Tá certo? A gente se vê, então, no próximo vídeo.